além do conhecimento, além da pesquisa, ela trabalha uma coisa que é rede de sociabilidade, em que nós acabamos nos identificando, todos os senhores aqui, a partir desse curso. Algumas pessoas aqui já fizeram algumas vezes, são chamados estagiários e são chamados ex-guianos. Vocês vão pertencer à nossa escola. E assim como serão ex-guianos também, que poderão pertencer à Associação dos Diplomados de Escola de Guerra. Sobre 75 anos da Escola Superior de Guerra, história de sua formação e relevância. Palestra proferida pelo professor pós-doutor Gilberto de Souza Viana. Escola Superior de Guerra. Essa escola é uma escola diferente. O que é mais sagrado na nossa escola é a troca maior de conhecimento. Essa escola também é fruto da Segunda Guerra Mundial. Antigamente, todo mundo se lembra aqueles filmes antigos de Napoleão, como era a guerra, feita com uma linha de soldados marchando com fuzil, atirando, o outro atirava, iam marchando e se encontravam em um campo de batalha, às vezes distante da cidade. E a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir da guerra nuclear, principalmente, mas a Segunda Guerra Mundial deixou isso bem claro. A guerra não atinge simplesmente o campo de batalha. Ela atinge a população civil. Nós temos que ter essa consciência de defesa, de segurança pública. Por quê? Porque ela nos atinge diretamente. Se eu faço uma reunião só de militares, como esses militares podem se articular posteriormente? Eles só têm militares. A defesa afeta todos. Aqui, sentaram pessoas que pensaram realmente a história do Brasil. A escola é diferente das outras escolas porque ela juntou civis e militares, num só grupo. Essa ideia germina com o Cordeiro de Farias, que tinha o propósito de reunir os profissionais de diversas áreas, distribuí-los em grupos para o maior proveito de todos. Então essa escola sempre teve e deu voz a pessoas com alto grau de intelectualidade, e que trouxeram soluções extremamente plausíveis de serem colocadas. A escola não pensa mais na guerra, lá no campo de batalha. Pensa que todos estão envolvidos na guerra e que todos são parte de uma vitória de uma guerra. Nós temos que pensar que tudo que afeta a sociedade afeta todos nós. Uma guerra afeta todos nós. O crime organizado afeta todos nós. A questão de miséria no Brasil afeta todos nós. Qual é o lema da Escola Superior de Guerra? Desenvolvimento e segurança. Porque não pode ter desenvolvimento se não tiver segurança. Deus, na nossa bandeira, é um ser. É um Deus todo-poderoso que olha o Brasil sob uma abóbada. E o que é a corrente em volta da Escola Superior de Guerra? Somos nós, todos aqui, unidos, abraçados, em volta de um problema com o Brasil. Isso é, ele pode abrigar diversas pessoas. Não precisa ser só homem, não precisa ser só mulher, não precisa ser engenheiro, não precisa ser paraquedista, não precisa ser guarda civil, não precisa ser nada. Precisa fazer parte e contribuir com essa parte, porque nós temos um problema, é o Brasil. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Nesta casa, estuda-se o destino do Brasil. Os senhores observaram aqui no saguão essa frase? O destino é uma coisa que se constrói. O futuro também.
inteligência artificial, não estou ganhando nada, não estou fazendo propaganda, né? É apenas um autor que eu gosto, tá? O Harari é um autor que eu acompanho, já tem 3 livros publicados no Brasil, esse aqui é o 4º, tá? Nexus, foi lançado agora, tem 2 semanas, uma semana, e é muito interessante porque o Harari traz a discussão, uma linha do tempo, né? Da questão da comunicação, culminando com essa questão da inteligência artificial. E o Harari, ele está extremamente preocupado com o efeito da inteligência artificial no nosso mundo, né? Na sociedade moderna. Qual vai ser o impacto da inteligência artificial para a vida do ser humano, a força disso, né? Aonde que nós vamos chegar com a questão da inteligência artificial? Isso aí é tema aí de uma palestra específica sobre isso. Não vou entrar nesse mérito, mas é só para chamar a atenção de vocês que esse é um tema, na minha avaliação, extremamente relevante e que a gente precisa refletir. Continuamos com trechos do professor mestre Leonardo Farias Matos sobre crises e conflitos contemporâneos. Hoje, o mundo está cheio de conflitos, está cheio de problemas. Por que a gente está tão preocupado hoje com o mundo? Desigualdade socioeconômica não é um problema? É um problemaço. E é uma realidade que infelizmente temos. Não é só no Brasil, é no mundo. Por que uma pessoa sai de onde mora para outro lugar? Os movimentos migratórios têm muita relação com a questão da desigualdade socioeconômica. E os movimentos migratórios acabam levando ao aumento do nacionalismo. A pandemia poderia ser uma grande oportunidade para a humanidade se juntar. Não foi. Mudanças climáticas também é uma questão. Vimos agora uma catástrofe no Rio Grande do Sul. O Ártico, por exemplo, está degelando. Então é importante também a gente levar em consideração a questão das mudanças climáticas e dos recursos naturais. Crimes transnacionais cruzando fronteiras, crimes cibernéticos, também é uma realidade hoje no mundo. Qual o impacto dessa revolução 4.0? As mídias sociais são um fenômeno do século XXI. Como entender a influência das mídias sociais, por exemplo, na opinião política, voto, plebiscito? Temos dados bastante razoáveis, provando que o Brexit, lá no Reino Unido, em 2016, a Rússia interferiu para incentivar que os ingleses votassem para sair da União Europeia. Hoje, a gente não respeita o outro lado. Só pelo fato de ser o outro lado, eu não quero nem ouvir. Isso é muito ruim. Não estou falando do Brasil, não. Estou falando do mundo. Qual vai ser o impacto da inteligência artificial para a vida do ser humano? A China é o maior parceiro comercial de mais de 120 países. A Índia se posiciona com uma neutralidade estratégica. A sociedade indiana abre mão de ter mais escolas, mais hospitais, mais saneamento público para ter segurança. Uma das consequências do conflito da Rússia e da Ucrânia já foi isso aqui, ó. Entrada da Finlândia e da Suécia para a OTAN. Em agosto, a Ucrânia invadiu o território russo. Tipo assim, ó, eu consigo invadir você. E incomodou. Porque a sociedade russa lá não é uma democracia. Ou seja, a imprensa lá não é totalmente livre. Então não chegam todas as informações para a sociedade. Vocês já devem ter ouvido falar que a Starlink do Elon Musk é importantíssima para a Ucrânia. Starlink é uma empresa civil, né? Olha só, a interferência que uma empresa civil pode ter numa guerra. Países grandes produtores de recursos importantes, como é o caso da Rússia em termos de gás, petróleo, alimentos,
Não é fácil você fazer sanção econômica. Se vocês forem olhar nos detalhes da guerra, vocês vão ver trincheira, mina terrestre, coisas da Primeira Guerra Mundial que ainda estão ocorrendo lá. Mas a guerra da Ucrânia também traz novidades. Drones marítimos. O Hamas entrou em Israel no dia 7 de outubro do ano passado e matou 1.200 israelenses, sequestrou 240. E o Mossad não antecipou. Por que o Hamas atacou no dia 7 de outubro? Porque Israel estava prestes a fechar um acordo com a Arábia Saudita de reconhecimento diplomático. Como é que o nosso país fica geopoliticamente envolvido com momentos críticos, importantes mundialmente? Lembrando nosso primeiro palestrante e finalizando nosso momento. Nesta casa, estuda-se o destino do Brasil. Os senhores observaram aqui no saguão essa frase? O destino é uma coisa que se constrói. O futuro também. Que não esqueçamos disso.